Olá, crianças. Crianças, vamos para o assunto, tá? De português, que vai ser hoje coletivos, tá? Na próxima aula a tia vem com matemática, mas hoje a gente vai ver português, que é coletivo. Coletivo não é difícil, minha gente. Coletivo é a coisa mais fácil que vocês vão ver, tá? Pra falar a verdade, isso aqui que a tia vai falar aqui, vocês já veem no dia a dia de vocês, tá? Deixa eu explicar pra vocês de uma forma mais assim, mais fácil o que seria coletivo, tá? Coletivo é uma palavra, tá? Vê, quando eu falo coletivo, é uma palavra. Essa palavra que a tia tá falando, coletivo, ela indica o quê? Um conjunto, tá? Então, se eu perguntar o que é coletivo, gente, é uma palavra que indica um conjunto, tá? Um conjunto de quê, tia? De pessoas, de animais ou de objetos, tá? Quando eu tenho um conjunto de papel, eu vou dar um nome. Quando eu tenho um conjunto de pessoas, eu dou um nome. Quando eu tenho um conjunto de alunos, eu dou um outro nome, tá? Quando eu tenho um conjunto de boneca, eu dou um outro nome. O conjunto de disco, um outro nome, tá? Então, quando eu tenho, tá certo? Vários conjuntos, eu tenho coletivo, tá? Tá difícil isso não, tá? Coletivo é uma palavra, porque aqui, ó, eu botou aqui, ó, é uma palavra, tá? E essa palavra, ela dá ideia, tá? Ela indica um conjunto, tá? Conjunto de pessoas, de animais ou de objetos. Vamos entender aqui, tá? A tia botou um monte de exemplos para vocês aqui, que esses exemplos tá sempre no dia a dia da gente, tá bem? Vê bem. Primeiro exemplo que a tia botou aqui, ó, o alfabeto. O alfabeto é uma palavra, não é uma palavra? Mas o que é o alfabeto? Um conjunto de quê? De várias letras, tá? No alfabeto eu tenho as vogais e as consoantes. Quantas letras eu tenho? 23, tá bem? Com as letras estrangeiras vai para 26, tá? Por isso que eu chamo de coletivo, porque é um conjunto de letras. Aí para não estar falando, tá certo? O conjunto de letras eu chamo alfabeto. Um conjunto, tá? De músicos, eu chamo de banda, tá? Eu vou chamar a banda, deixa eu pensar aqui numa banda. Deixa eu ver, ajuda aí, minha gente, uma banda, a Musa, tá? Quando eu falo, eu vou chamar a Musa é uma banda. Por que que é uma banda? Porque tem a cantora, tá certo? Tem o rapaz, né, que vai bater na bateria, na guitarra, tá certo? No tambor lá, então é um conjunto de músicos, por isso banda, tá? Porque não só vai ter ela lá cantando não, vai ter um conjunto de pessoas ali, tá? Então é uma banda, agora é uma banda de músicos, porque só estão eles ali tocando, tá? Quando você tem um monte de pessoas junto, tá certo? Ó, quando você tá falando, né? Aquele bando de pessoas. Então você não precisa nem falar um bando de pessoas, porque quando você fala um bando, já é um conjunto de pessoas, tá? Bando, né? Um bando. Então pode ser de pessoas ou de passarinho, tá bem? Quando você fala, eita, ó, um bando passando por ali, né? Voando. Então é um bando de quê? De passarinhos, tá bem? Ó, batalhão. Tá ok? Um batalhão é de soldados. Quando você passa assim, batalhão, mão amiga, é o quê? É um grupo, tá certo? É um quartel de soldados. Por isso que a gente chama de batalhão, porque lá eu não vou encontrar músicos, tá? Eu vou encontrar o quê? Soldado, tá? Boiada, eu chamo de boiada por quê? Porque é um conjunto de bois, tá ok? Cacho, né? O cacho, ele pode ser de uva ou de banana, né? Eu vou comprar um cacho de banana. Você compra uma banana, tá certo? Uma banana só, tudo bem. Mas quando você vai comprar 10 bananas, você compra um cacho, tá? Um cacho de banana, um cacho de uva. Porque naquele cacho não só vem uma uva, vem um monte, né? Um grupo de uva, tá? Mas você também pode ter, tá, a penca, né? A penca é somente para banana. Então você pode chamar, no caso da banana, de cacho de banana ou a penca, tá? A penca normalmente chama no interior, chama assim, eu vou comprar uma penca de banana, tá? Mas você pode também chamar de cacho, cacho é mais fácil. Cardume, tá? É um conjunto de peixinho.
Quando você tem vários peixes, você tem um cardume. Quando você tem, ó, presta atenção, ó, um monte de aluno, você chama de classe. Vamos, minha gente, para a classe. Então, a classe é quando tem somente alunos e a professora. Então, tá certo? Você tem, ó, discoteca, né? A discoteca. Por que chama de discoteca? Porque lá é um conjunto de disco, né? Só vende disco, tá ok? Né? Então, a discoteca. O enxame, ó, enxame, tá? É um conjunto de abelhas, tá bem? Quando aquelas abelhas estão juntinhas ali é um enxame. Agora preste atenção que essas duas palavras aqui elas são parecidas, mas elas são parecidas no nome, mas os conjuntos são diferentes, tá? Ó, eu tenho uma esquadra, tá? A esquadra, ou seja, quando você tem 4, 5, tá certo? Navios bem grandes, né? Para quem vive no mar, né? Quem é da marinha, 4, 5 navios, eu tenho uma esquadra, tá? Porque é um conjunto de navios, tá bem? Quando eu tenho, ó, 4, 5 aviões, tá? Conjuntos, eu tenho uma esquadrilha, tá bem? Ó, esquadra é de navio, esquadrilha é de avião, tá? Até existe um conjunto de aviões, né, que faz um sucesso muito grande, que fica soltando uma fumacinha. É a esquadrilha da fumaça, tá? Por que chama de esquadrilha? Porque não é somente um avião, tá? São vários, às vezes 5, às vezes 10. Então eles ficam fazendo manobra no céu, soltando as fumaças, fumaça colorida, tá? E faz uns desenhos bem bonitos, né? Isso normalmente a gente tem aqui no Brasil, mas cada país, às vezes, tem o seu, né? Os Estados Unidos também tem, tá? A esquadrilha da fumaça. Então, esquadra de navio, esquadrilha de avião, tá? Quando você tem um conjunto de chave, né? No seu chaveiro, você tem lá o chaveiro, que é um conjunto, tá? De chave, mas você chama de molho, tá certo? Molho de chave, tá? Molho de chave. A ninhada, tá? É de pintinho. Mas pode ser também uma ninhada de rato, tá? Pode ser também de rato. Pode ser uma ninhada de gatinho, né? Então, quando você tem esses animaizinhos pequenininhos, né? Que acabou de ser em grande quantidade, porque gato não só dá um, né? Gato, ele tem um monte de filhotinho, né? Cachorro, tá? Ratinho, pintinho, tá? Então, a gente chama de ninhada. Quadrilha, tá certo? Não vai pensar que é aquela quadrilha que a gente dança no São João, não. Quadrilha, tá? É um conjunto de ladrões. Então, esses ladrões, né? Quando estão presos, né? Vamos dizer assim, não é nem presos. Quando eles se juntam para fazer um crime, né? E tem lá 10. Ah, eu vou me juntar para fazer o sequestro do presidente, né? Do presidente Donald Trump. Ele tá ali formando junto com aqueles 10 uma quadrilha. Por quê? Porque é um conjunto de bandidos, tá? É uma quadrilha, tá? Ramalhete. Eu acho que mamãe já recebeu um ramalhete de papai aí, né? Deve ter recebido. Em alguma obra da vida dela, que isso é uma coisa também muito difícil de receber ramalhete de papai, mas tudo bem. O que é um ramalhete? Já viram um ramalhete? Um ramalhete é um conjunto de flores, né? Não só vem uma rosinha, né? Até mesmo porque uma rosinha não é um ramalhete, é uma flor. Mas quando tem várias rosinhas, né? Várias flores num buquê, a gente chama de ramalhete, né? Então, o ramalhete é um conjunto de flores, tá? Que papai normalmente dá para mamãe numa data comemorativa. Normalmente, é muito difícil isso acontecer, mas ela recebe. A resma, tá? Vocês já sabem, ó, quando a mãe diz assim, vou pegar uma resma, né? Vou pegar a folha lá na resma de papel. Então, a resma não é um conjuntinho, né? Não vem aquele conjuntinho com um monte de folha de ofício. Pode ser 500, pode ser 100, né? Que é o chamequinho. Então, a gente chama de resma, porque é um conjunto de papéis. Você não só tem uma folha de ofício ali, você tem 100 ou 500, tá? O time, vou montar um time, né? Vou montar um time de jogadores, tá? Então, time de jogadores, ok? Então,
O coletivo é uma palavra, tá? Porque coletivo é uma palavra que indica, tá? Que indica uma ideia de conjunto, que dá a ideia de conjunto. Esse conjunto, tá? Pode ser de pessoa, de animal ou de objeto, tá bem? Eu espero que não tenham tido dúvida. Tudo isso que tia botou aqui agora tá lá na gramática, tá certo? Cheiro pra vocês e se cuidem.